Muito bom dia a você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nessa programação especial de final de ano, meio com boletins especiais e com informações ao vivo dos mercados principalmente. A gente vem trazendo para vocês informações do que anda acontecendo. E nesse horário, você já sabe, a gente sempre discute aí o que está acontecendo no mercado do boi. E é sempre bom entender, de fato, o que pode acontecer nesse restinho de ano. Afinal de contas, faltam aí cerca de 10 dias para a gente encerrar definitivamente 2022, mas principalmente entender quais são as perspectivas para 2023. E para ajudar a gente um pouquinho nessa análise, nesse entendimento, convidamos hoje o Iago Travagini. O Iago é analista de mercado lá da Agrifato, está de olho aí no mercado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Iago, pela participação. Esse finalzinho de ano, me parece que a cotação já está consolidada, as escalas estão formadas, não tem muita mudança para acontecer, certo, Iago? Seja bem-vindo. Bem, mais uma vez, Alexandre, obrigado aí pelo convite, sempre um prazer falar com vocês de Notícias Agrícolas. E sim, quando a gente olha em perspectiva o que está acontecendo nesses últimos dias, e a previsão até mesmo no sentido de escala, né, cumprimento das escalas de abate para esses próximos dias, é que basicamente a escala de dezembro já foi feita, as entregas já estão programadas, e agora a preocupação é justamente com a virada, né? É como que os frigoríficos vão iniciar o ano de 2023, as escalas de janeiro, como elas vão ser preenchidas, e a que preço elas vão ser preenchidas. Para te dar uma noção de escala, né, hoje a gente fala em São Paulo as escalas rondam em a casa dos 10 a 11 dias, enquanto que no Brasil a média é próxima aí dos 9 a 10 dias. Então, a gente tem uma situação relativamente confortável para os frigoríficos nesse momento, justamente por terem escalas mais bem preenchidas. E no quesito preço, né, a referência de preço São Paulo aí rondando a casa dos 285, 286 na média, levando em consideração tanto o animal comum quanto o boi China, né, a gente tem uma disparidade hoje, né, na precificação desses animais, mas na média hoje os negócios em São Paulo, né, o preço do boi gordo médio em São Paulo saindo próximo dos R$ 285 aí para a arroba. Daqui a pouquinho a gente vai falar da China e principalmente do boi China aí. Mas, Iago, deixa eu entender direitinho como é que tá tudo pronto, os estoques formados para o final do ano. E dá para dizer que os frigoríficos estão preparados para o início de janeiro também, em termos de oferta de carnes principalmente, ou pode ter aquela corrida por abastecimento aí na virada do ano ou nas primeiras semanas de 2023? Tá, vamos lá. A gente tem uma questão aí que é um pouco diferente do ano passado, né? No ano passado, no dia 15 de dezembro de 2021, a gente teve a volta chinesa, que acabou acarretando um corre-corre, principalmente ali na primeira bimestre de 2023, de 2022, pela busca pela carne bovina, né? A gente teve preços chegando a 352 na referência CPEA e muita demanda, digamos assim, né, por parte da China para um preenchimento pós-guerra. Então teve todo um contexto que explicou aquele corre-corre pela carne bovina naquele momento. Hoje, a gente já tem uma China que compra, mas compra parcimoniosamente, dentro desse contexto de precificação, né, e até mesmo de escala de abate. Tem alguns frigoríficos que já cogitam e, na verdade, já fazem escalas para o dia 10, dia 15 de janeiro do ano que vem. Então, existe um conforto de escalas um pouco maior nessa virada de 2022 para 2023. Obviamente, dia após dia, né, a formação de escala ela depende muito da vontade também do produtor de entregar, né, da necessidade do produtor entregar o seu animal, mas em contexto o que a gente percebe é que é uma situação um pouco mais confortável, né, e aí talvez dependa, obviamente, das vendas durante o Natal e do Ano Novo de carne bovina. A gente tem um contexto hoje no mercado interno, olhando só para o mercado interno, é que os preços não conseguem avançar de maneira robusta, né, a carcaça casada do boi castrado, ela chegou ali a flertar com os R$ 19 durante um período do início do mês, mas voltou novamente os R$ 18,50, R$ 18 o dianteiro, né, que é a parte que ia para a China ali com mais volume durante o primeiro semestre desse ano, final do primeiro semestre, o início do segundo semestre desse ano. O dianteiro está sobrando no mercado interno e está puxando um pouco e deixando a carcaça não valorizar da maneira como ela poderia. Então hoje a gente percebe justamente esse destoamento entre cortes. Esse é o contexto atual do mercado
da carne e também do boi gordo, sabe? Então você não está muito confiante numa disparada de preço logo no começo do próximo ano, como a gente viu acontecer agora em 2022, né? O contexto, a história é diferente, certo, Thiago? Isso, exatamente. Assim, a gente percebe, obviamente, que cair muito também é um pouco difícil nesse primeiro momento, uma desvalorização muito grande é muito difícil nesse momento, mas assim como a gente falou ali até de fato, nos nossos canais de comunicação sobre o ágio que estava sendo entregue pelos contratos futuros de quase 18, 15 reais, na nossa opinião, era uma boa oportunidade para o pecuarista travar, para ele fazer uma margem um pouco mais interessante. Hoje esse mesmo ágio está rondando a casa dos R$ 1,50, R$ 2. Então, no frigir dos ovos, o que a gente observa é isso. É um mercado que ele deu ágio, mas ele tomou todo de volta esse ágio. Hoje ele já não entrega tanto preço acima, né? Então, a situação e o contexto atual é menos favorável para o pecuarista do que era lá em 22, né? Em 21, 22. Muito bem. Agora, quando a gente olha a China, a gente, então, pelo que eu entendi, não vai ter aquela China desesperada como a gente viu no ano passado, porque, obviamente, ficou sem comprar do Brasil muito tempo e precisava, o mais rápido possível, recompor os estoques. Hoje, a China está estocada também, e até que ponto o feriado em janeiro pode atrapalhar essa necessidade de compra deles? Bem, vamos lá, né? Acho que a China a gente tem aí alguns problemáticas e contextualizações que precisam ser feitas, né? Diferentemente do ano passado, foram 3 meses sem novas compras, uma redução de estoque, uma preocupação com o estoque. Logo no mês de fevereiro, uma guerra que se iniciou, que trouxe muita incerteza, que fez com que a China pagasse valores históricos pela carne bovina brasileira. Isso foi refletido no preço médio da carne bovina brasileira, que agora a gente, pelo menos, não há indícios de que vá ter. E aí a gente entra num outro problema, que é a política do zero Covid, as flexibilizações que foram feitas e o reflexo dessas flexibilizações agora. Então, hoje o que a gente percebe a China vem reduzindo desde setembro desse ano as compras, que estão se traduzindo nos números oficiais de exportação. Desde outubro a gente percebe queda, né? Outubro foi uma queda de 7%, novembro foi uma queda de 25%, uma queda no comparativo mensal, né, do volume exportado, e dezembro provavelmente a gente fecha aí com uma queda um pouco mais tímida, mas ainda assim com uma queda no volume exportado. Então existe um contexto em que a China vem comprando menos e traduzindo em números, e essa é a sazonalidade padrão, né? Até porque não tem como vender carne agora e mandar carne agora e chegar lá tempo hábil para o ano novo chinês, que acontece no dia 23 de janeiro. Então é normal que tenha uma equalização, uma redução dessas compras a partir de agora. Então a gente percebe isso. E aí a gente entra no ponto da política zero Covid, que a China vem adotando desde 2020, né, uma política bem rígida. Com os protestos de novembro, o governo começou a flexibilizar alguns pontos e fez uma flexibilização bem maior ali durante esse período aí essa virada de novembro para dezembro, permitindo aí diversos pontos que trouxeram maior mobilidade para a população chinesa. E agora, nesse momento, nos últimos 2, 3 dias, a gente começa a ver uma explosão de casos de Covid lá na China. Então isso está até trazendo uma preocupação sobre como até o governo vai reagir, né? Se vai reagir voltando com a política de zero Covid. A gente começa a ver muitos casos lá, e por isso, e nesse contexto, esse ânimo que a flexibilização trouxe lá atrás para algumas commodities como ferro, como algumas soja e milho, enfim, toda essa abertura, né, essa reabertura chinesa não se traduziu numa melhora do humor do importador chinês de carne bovina, que ainda há muito receio, né, sobre como vai ser lidar nesses próximos dias com essa explosão de casos por lá. Por conta de uma coisa é comemoração do Ano Novo Chinês, com Covid e sem Covid, com Covid zero e sem Covid zero, né? Com a flexibilização, o trânsito, enfim, as viagens, o consumo pode aumentar. Agora, se tiver instituído essa questão da Covid zero por lá, é outra situação, consumo menor, certo, Iago? Exatamente. Então, só para finalizar, né, a ideia de uma flexibilização é positiva, costuma ser positiva. O problema agora é lidar com esse reflexo, lidar aumento com dos casos, né? os aumentos dos casos, o aumento das hospitalizações e todo esse contexto que o mundo já não lida mais de certa forma, mas ainda é visto na China, porque
porque eles lidaram totalmente diferente com a pandemia, né? A forma como lidaram e também a vacinação que lá realmente está bem mais atrasada. Então, no final do frigir dos ovos, o que a gente observa é isso. Existe um receio muito grande por parte dos importadores chineses para falar de aumento de compras. No longo prazo, no médio prazo, aí eu estou falando talvez ali do segundo trimestre de 2022, existe uma perspectiva de melhora de consumo e preços e, consequentemente, uma China mais compradora. Mas hoje o contexto atual é de uma China que ainda trava suas compras, que não está com um ímpeto muito grande. Tem uma incerteza, uma interrogação aí no ar em relação à China. Daí então a gente tem que observar o que pode acontecer, principalmente no mercado interno. No mercado interno a gente tem que olhar a demanda e tem que olhar a oferta de animais também, né, Iago? Isso, exatamente. Esse é outro ponto, né? A gente, para traduzir, né? Acho que o mercado interno ele volta a ser, na verdade ele já vinha sendo muito importante, mas ele volta a ter uma importância ainda maior no momento em que a oferta está se expandindo, né? Então, existe uma preocupação com essa demanda interna aí, justamente para essa virada de ano. Como que vai ser o comportamento das vendas nessa virada de ano? A gente já observou que o quarto trimestre aí tem uma perspectiva de crescimento de PIB diferente dos 3 primeiros trimestres desse ano, né? Então, o quarto trimestre já começa a dar uma desacelerada, reflexo de taxa de juros também, né? A gente continua com taxas de juros bem elevadas. Então, existe um contexto aí, né, para pontuar de que no final do dia, ali no frigir dos ovos, a gente está com uma economia um pouco mais desacelerando, digamos assim, apesar dos bons indicadores, tá? Pois é. Isso reflete na demanda, obviamente. A economia desacelerando, demanda também mais contida, digamos, diante de uma oferta que vai crescer. Isso é inevitável, Iago? No final das contas, né, a nossa previsão continua de que sim, a oferta de gado vai crescer no próximo ano, né, em 2023, principalmente de fêmeas, está falando em porcentagens aí, a gente fecha esse ano provavelmente com 38% de participação das fêmeas no sobre o abate total, 3 pontos percentuais de avanço frente a 2021, mas ainda assim abaixo da média histórica. E aí, para contextualizar, né, a gente fala de uma média histórica de 41% a 42% da participação, então existe espaço. E quando você observa o comportamento histórico desse aumento da participação de fêmeas, sempre quando a gente bateu um fundo, né, de participação, ou seja, quando bateu uma mínima, os 2 anos seguintes foram de aumento de participação das fêmeas. Então, é de se esperar que sim, essa participação das fêmeas continue a crescer no próximo ano, impacte na produção e no abate de animais. Então, um dos pontos que é mais fácil da gente falar, né, digamos assim, de botar o fogo aí, digamos assim, de botar o nosso na reta, digamos assim, é que realmente a gente vai ter um aumento produtivo. E lembrando que a fêmea, de maneira geral, vai para o mercado interno. Por isso você disse que a gente precisa de um mercado interno forte e essa desaceleração econômica é um problema aí para estimular esse consumo, certo? Exatamente, exatamente. Então, acho que a tradução no final do dia ali sobre uma oferta maior é justamente sobre essa preocupação dessa virada de ciclo, sobre como a gente já vem pontuando isso. A gente já absorveu boa parte da queda, tá? Esse preço de 270 que a gente observou ali na virada outubro para novembro é um preço que referencia muito bem a nossa visão de preço. Então, aquele preço ele pode ser um preço mínimo para o próximo ano, mas assim, existe um espaço para que esse preço ainda sofra, obviamente, dentro de um contexto de máximo e mínimo, dentro desse contexto aí de aumento de oferta. Mas acho que para o produtor acho que fica a lição, mas assim, olhando para os nossos números, acho que como a gente pode dar uma mensagem aqui é de que a oferta deve continuar pressionando o preço. A gente ainda vai ver muita fêmea, pelo menos na nossa visão, para esse próximo 2023 e, consequentemente, batendo um pouco, dificultando arrancadas de preços como a gente teve em 2021 e 2022. E essas fêmeas em algum momento estavam lá atrás produzindo. Essa bezerrada começa a virar boi para ser abatido, essa oferta maior de macho deve aparecer também, Iago? Sim, sim, com certeza, sim, só para te dar um número, né, para falar em números totais, né, a gente acredita aí que os dados oficiais do último trimestre ainda não saíram, mas a gente deve fechar 2022 com cerca de 29,36 milhões de cabeças abatidas no Brasil, 1,66 milhão a mais do que 2021, ou seja, a gente cresce em torno de 6% no abate de animais, sendo que desses 1,66 milhão que cresceu, 1,36 são de fêmeas e 0,30, né, 300 mil,
são de machos. E a tendência é que esses machos continuem a ganhar espaço. Principalmente porque eles estão ficando mais velhos, estão chegando na idade de serem abatidos. Então, esse crescimento percentual da participação das fêmeas, ele deve começar a perder um pouco de força. Ele ainda deve crescer, mas ele não cresce no mesmo ritmo do que foi ano passado, justamente porque esses machos devem ganhar mais espaço aí no final do dia sobre o abate. E no final das contas é mais oferta então entrando no mercado. Exatamente. Iago, qual o cuidado que o pecuarista então tem que ter diante desse cenário? Acho que como recomendação final, né, a gente está aí sempre falando sobre travas, né, acho que esse é um ponto muito interessante, a gente já tem preço para, já tinha preço há muito tempo para maio 23, né, então a gente já viu esses preços rondarem 310, 315, 300, 305, eles vieram em queda desde então. Acho que fica uma lição aí para quem quer trabalhar redeado e para quem já tem noção dos seus custos para maio 23 ou para o ano de 2023 como um todo, e acredita que esses preços entregam margem, né? Então, você trabalhar com preço em São Paulo de 288, que é o preço atual, mais ou menos ali maio 23, ou então para outubro de 2023, um preço próximo de 305, 310. Se esses preços entregarem margem, na nossa opinião, é de travar, é um momento de trava, justamente por essa perspectiva de maior oferta. Existem, obviamente, pontos que podem melhorar preço para cima. Aí existe um Estados Unidos mais demandante, existe aí contexto em que a gente exporta mais carne bovina no próximo ano, por justamente os Estados Unidos sair um pouco desse player exportador global. Mas no final do dia é um ano para se trabalhar muito mais travado do que foi 2020, 2021, 2022, justamente pelo aumento da participação das fêmeas, sabe? Então a gente vê um contexto que justifica você trabalhar mais travado por esse prisma de que a oferta parece dada, né? Parece que vai ficando claro que vai ter mais oferta no próximo ano. E desde 2019 a gente vem acompanhando aí um acréscimo, um crescimento no valor médio aí da arroba do boi. 2019, 2020, 2021 foram positivos de alta nos preços, daí 2022 deu aquela patinada, preço médio tende a encerrar o ano aí menor, mas em 2023, o que esperar dos preços de uma forma geral, Iago? Acho que nominalmente, assim, tirado da inflação, os preços devem ser menores, tá? Quando a gente coloca a inflação nessa conta, provavelmente a gente vai ter preços menores do que 2022, então a gente deve observar um ano de queda no preço real. Preço nominal, acho que fica um pouco mais difícil se cravar, mas a tendência é clara, pelo menos atual, é de que os preços devem ser menores no próximo ano, tá? Então, se eu for falar de um comparativo anual, comportamento anual entre 23 e 22, me parece mais claro apontar que os preços vão ser, na média, menores nesse 2023 do que foram em 2022. Você cita 270 como referência aí. É uma referência mínima, tá? De preço mínimo, exatamente. Isso ele tem momento de acontecer, um período especial para acontecer? Isso tem probabilidade de acontecer, tá? Com mais clareza e mais probabilidade de que aconteça durante maio, junho, julho e agosto, que é o quadrimestre que a gente tem observado os menores preços do boi gordo, tá? Então a probabilidade maior é que dentro desse quadrimestre aí, maio, junho, julho e agosto, aconteça esses preços de 170 até R$260, tá? Acho que de probabilidade e referências máximas e mínimas, os 260, 270, é possível dentro desse contexto e dentro desses meses com maior chance de acontecer. Pode acontecer antes? Pode acontecer depois? Pode, por algum problema que não está sendo figurado aqui, né? Uma saída chinesa, algum problema sanitário, tudo isso pode impactar. Mas de maior probabilidade, não quer dizer que é certeza que vai acontecer, mas a maior probabilidade é que aconteça durante esse período aí, desse segundo quadrimestre do ano, sabe? Então, acho que fica mais claro a probabilidade que aconteça durante esse período. E aí, preço médio, é difícil cravar, né? Porque você tem uma variação muito grande. A gente começa o ano com uma referência de janeiro 23 a 295 e uma referência para maio a 288 atualmente, e uma referência para outubro a 305. Então você já tem ali uma gama e uma variação que tá dentro da bolsa. Mas pode ser um pouco pior, principalmente nos momentos de maior estresse em que a gente vai ter mais oferta, sabe? Então, acho que uma lição é isso para o pecuarista. Ele já tem uma precificação na bolsa. Se é interessante ou não, cabe ele decidir, né? Mas a gente já tem uma referência mais clara aí na bolsa. Boa. Ô Iago, então, altas mais comedidas para arroba, a gente não vai ver possivelmente explosão de preços. Como é que fica a margem nesse
sentido. Eu pergunto porque às vezes você tem um preço nominal que é menor do que a gente viu em anos passados, mas um custo menor também. Qual a expectativa de vocês aí na Agrifato com relação a custo de produção? A gente tem uma pressão de custo, principalmente para o recriador, para aquele pecuarista que faz a recria do animal bem mais tranquila, do ponto de vista porque está comprando e fazendo boa parte da margem dele com um animal mais barato, tá? Então o preço do bezerro, o preço do boi magro, o preço do garrote, o preço da matriz de reposição, tudo caiu. Então você tem um custo menos pressionado e por conta dessa reposição que foi feita mais barata. Até mesmo o cara da cria que está pensando em repor suas matrizes, ele encontra matrizes mais baratas nesse ano do que no ano passado. O grande problema, e aí para muitos daqueles que entregaram animais para abate durante esse segundo semestre, mas também para quem vendeu bezerro, foi o segundo semestre de 2022, porque ele comprou um bezerro muito caro lá em 2021, entregou esse bezerro mais barato, esse bezerro virando boi gordo ou virando animal para venda durante esse segundo semestre de 2022. Então, acho que em contexto, o segundo semestre de 2022 deve ser pior para o pecuarista de maneira geral do que 2023, no quesito margem, porque boa parte da queda já está sendo repassada, tá? Então ele já compra um bezerro bem mais barato. Do ponto de vista de custo nutricional, a gente tem uma perspectiva de pelo menos olhando atualmente, e pela precificação do boi gordo, uma margem bem mais apertada, então o custo do confinamento, a intensificação, né, quando você olha para o pecuarista que precisa intensificar, que precisa acelerar seu processo de engorda via nutrição, milho, farelo de soja, ele precisa dar uma nutrição mais forte ou mais rápida para que o animal termine mais rápido. Esse cara sofre mais um pouco porque não há, pelo menos nesse curto prazo, uma perspectiva de queda no preço das commodities ligada à alimentação e nutrição animal. Então, você olha o milho, ele ainda continua, até mesmo para julho 23, cotado ali R$ 89, R$ 90, ele não sai desse patamar. A relação de troca está nos piores níveis aí dos últimos anos, com milho e com farelo de soja também. Então, no frigir dos ovos, a gente tem um contexto nutricional ainda ruim, e na verdade piorando porque o preço do boi gordo caiu. Então, a aceleração desse processo de engorda fica mais em xeque, né? A gente tem um estoque muito grande, mas talvez a gente demore mais para entregar ele. Mas boa parte dessa margem, né? Dessa piora dessa margem, ele já está conseguindo comprar e refazer essa piora da margem, e aí tem uma possibilidade de melhores ganhos para frente, em cima do bezerro que ele está comprando mais barato, em cima do boi magro que ele está comprando mais barato, tá? Sabe? Mas assim, não há garantia de nada nesse momento, porque a gente ainda tem uma oferta para entregar, né? Existe uma perspectiva de preços menores por conta dessa oferta final ali, entendeu? Então, na minha visão, pelo menos aí, Alexandre, acho que a gente pode ver, acho que o pior momento de margem para o pecuarista passou agora nesse segundo semestre do ano. Existem alguns desafios para esses próximos 2 anos aí, mas margens extremamente negativas que nem foram observadas, principalmente ali durante o mês de outubro, acho que elas ficam um pouco para trás justamente por essa recomposição de estoque que foi feita mais barato. Muito bem. Margens menores, porém brigadas. Vai depender de estratégia, vai depender de produtor se planejar para não ter prejuízo, então, Iago. Isso, exatamente. Acho que assim, se eu for chegar no final do dia e opinar alguma coisa, para que o pecuarista se atente justamente para a trava, sabe? Para o head, para a forma como ele quer chegar para entregar o seu animal em maio, em junho, em outubro de 2023. Porque a gente já teve exemplos em 2021 sobre essa estratégia de ir para o risco, né, de ficar exposto ao risco. 2021 e 2022 foram péssimos anos para quem deixou para comercializar um animal que ia bater em outubro, no quesito margem, sabe? Ele acreditou numa alta e na hora do vamos ver, o preço recuou, sabe? Então acho que no ano em que a gente já tem uma perspectiva inicial de maior oferta, talvez seja o caso dele trabalhar aí um pouco mais travado e um pouco mais, com uma estratégia um pouco mais elaborada para esse ponto. 2021 teve a questão ali do caso atípico de vaca louca, 2022 teve essa estratégia invertida dos frigoríficos que se posicionaram melhor e, enfim, demandaram menos naquele período que, enfim, eles deveriam tradicionalmente comprar mais. E, enfim, cada ano é um ano, né, Iago? Então, essa estratégia de proteção é fundamental, né?
Aí, assim, existem milhares de alternativas, tá? Tanto para quem já está travado e quer participar de uma possível alta, ou para quem não travou nada e quer travar, garantir o mínimo de preço, enfim, existem milhares de estratégias. A gente até tem uma escola só para ensinar isso aqui dentro da Agrifato, mas acho que fica como lição no final do dia para o pecuarista ele se atentar a isso, sabe? Sobre como ele quer chegar para negociar o animal. Não tem problema você querer ir para o risco, mas desde que você esteja ciente do risco que você está correndo. Boa, Iago. Muito bom. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, pela participação da Agrifato aqui com a gente ao longo de 2022. Contamos com vocês em 2023, viu? Um grande Natal, um ótimo ano novo e 2023 com muito desafio aí para a pecuária. A gente vai se falando. Muito obrigado, Iago. Valeu mais uma vez pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês. Bom Natal e feliz ano novo aí também para vocês. Qualquer coisa, acho que vamos continuar conversando aí em 2023 e a gente se fala. Valeu, Iago. Abraço. Daí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver os preços no mercado futuro. Como o Iago disse, o mercado futuro já está se ajustando também, já perdeu aquela força inicial aí de diferenciação entre físico e futuro, mas ainda traz números interessantes. Vamos ver. Para janeiro, 296,30, uma queda de 0,47%. Para fevereiro, R$ 297, queda de 0,34%. Indicador CPEA encerrou o dia de ontem a R$ 304,55, com alta de 2,47%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.